Olá, alunos! Vamos começar a unidade 1, onde nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o contexto da sociologia. A unidade 1, ela vai falar um pouco do que é a sociologia, qual o papel, o objetivo e os seus antecedentes, né? Como é que ela foi construída, o contexto histórico. E é interessante a gente começar pensando, né, a partir a própria terminologia da palavra, sociologia. Ela vem aí a partir da ideia de se estudar a sociedade. É uma ciência a qual está ligada a esse campo da sociedade. Pensar os problemas, as questões, todos os elementos que produzem os conflitos, as relações sociais. O foco da sociologia é analisar as relações e como essas relações elas são construídas, né, ao longo do tempo, como é que elas são formadas. E é importante a gente também lembrar, né, e estabelecer todo um contexto histórico para entender como é que se deu esse surgimento, como é que de repente começou a se pensar da necessidade de se questionar os problemas ou de começar a querer entender a realidade social. Bem, isso vai acontecer no século XIX, com a própria formação das ciências humanas, e a sociologia vai ser uma dessas ciências que vão se estruturar ali pós-revolução industrial. E a revolução industrial, ela é uma consequência de uma outra revolução também importante que a gente tem que ter uma atenção, que é a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa começa o início do próprio capitalismo enquanto um sistema que vai organizar a sociedade. Aí a gente vai ver aqui o capitalismo como um modo de viver. Não o capitalismo somente nesse viés econômico, mas pensar o capitalismo como um novo modo de existir, uma nova estrutura, uma nova concepção da sociedade. Isso vai se iniciar com a Revolução Francesa, que vem com as ideias iluministas, que vai começar a trazer a ideia do individualismo, a ideia do trabalho como um valor importante, como uma referência para os indivíduos, para a sociedade. E aí se produz todo o contexto da Revolução, onde há essa nova categoria, que é a burguesia, e a burguesia traz uma nova relação com esse trabalho, um trabalho ligado às práticas mercantilistas e que depois vai se desenrolar, né, em todo um desenvolvimento tecnológico que vai acontecer no século XIX na Revolução Industrial. Mas atrelado a essas revoluções, nós teremos aí um desenvolvimento bem importante do conhecimento científico. Porque essas ideias, elas estão todas, essas revoluções e o que vai configurar as revoluções, estão todas pautadas nessa lógica da ciência, dos saberes, da necessidade agora de se pensar o mundo a partir de um âmbito mais racional. E aí a ciência passa, todo o caráter de cientificidade, passa a ser um elemento importante para se pensar o mundo e para se pensar as questões. E a ciência vai ser um instrumento fundamental para o próprio desenvolvimento das tecnologias e desse novo modo de existir que o capitalismo traz. Então, o próprio capitalismo é construído dentro da lógica, dentro das questões ligadas ao conhecimento científico. Há uma necessidade de tornar esse conhecimento um conhecimento mais legítimo, mas não temos só esse tipo de conhecimento. Nós vamos ter alguns outros tipos, como conhecimento mítico, que é baseado na questão das mitologias, no entendimento da realidade a partir de uma narrativa, né, que está ligado a mitos, a representações, e a partir daí se dá um significado, um sentido à vida. Esse é um tipo de conhecimento. Nós temos lá o conhecimento religioso, que ele é baseado na fé, e é um conhecimento específico que também tem uma narrativa que conta uma história sobre a estrutura, a origem da vida, a relação humana com Deus, com a crença, e isso tudo vai também estruturar toda a organização e toda a formação da sociedade, a partir de valores, conduta, né? Mas é um conhecimento que não precisa ter uma comprovação, ele não tem o que nós chamamos de empiria, que é a experimentação. É um conhecimento baseado na fé, na crença. O outro conhecimento é o conhecimento filosófico. E é até curioso porque muitas vezes a gente faz um pouco essa relação de que a filosofia não é ciência. Bem, diante dessas distinções do conhecimento, a filosofia ela não se encaixaria como um conhecimento científico, mas se encaixaria como um outro tipo de conhecimento. O fato dela não ser um conhecimento científico não quer dizer que ela seja um conhecimento menor, mas que ela tem uma estrutura diferente, ela tem
toda uma organização, um modus operandi que é bem distinto, que é bem diferenciado do conhecimento científico. O conhecimento filosófico ele é baseado no aspecto especulativo, teórico, de trazer questionamentos sobre as coisas, né? E de que está focado na razão, na racionalidade. Mas o conhecimento filosófico não tem empiria. Não tem essa comprovação, não tem a experimentação, que é um dos pilares do conhecimento científico. O conhecimento científico, a base dele é a razão, a construção de hipóteses e de uma teoria que possa ter que possa dar uma resposta acerca de um questionamento, de uma problemática. E a grande diferença aí do próprio conhecimento filosófico e o conhecimento científico é esse elemento ligado à empiria, que é o aspecto que vai fundamentar e que vai estruturar o conhecimento científico. E aí vem, nesse contexto aí das revoluções francesas e a Revolução Industrial, há uma preocupação com a cientificidade, em tornar os conhecimentos cada vez mais científicos. A ciência passa a ser o conhecimento mais legítimo. É aquele conhecimento que prevalece sobre os outros. Não que os outros deixam de existir, mas que há uma prevalência, né, da ciência como um saber que vai estruturar e que vai organizar esse novo mundo, esse mundo moderno, essa nova estrutura de sociedade. E partindo desse desenvolvimento desse conhecimento científico, é que vai surgir a necessidade de se pensar as questões, já que a sociedade vai passar por inúmeras mudanças. Com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, muitas mudanças, muitas questões sociais, o modo de viver, o modo de se relacionar, a sociedade passa por grandes transformações, e é importante a gente frisar que nós estamos falando da sociedade ocidental, né? E efetivamente isso vai acontecer na Europa. E essas mudanças, elas iniciam, né, na Europa, para depois elas ganharem um corpo maior em relação aos outros elementos do mundo ocidental. Mas é importante que tem muitas mudanças, muitas transformações. Uma das mudanças, essa própria relação com o universo do trabalho. O trabalho passa a ser uma grande referência para as pessoas. E o sujeito agora tem que se tornar produtivo. Não há mais aquela condição de que eu sou nobre, eu não tenho como mudar a minha condição, não é porque o mundo feudal era um mundo completamente estável, era um mundo estático, não havia possibilidade de mudança. Com a Revolução Francesa se insere uma nova condição, a perspectiva de uma mobilidade social, de uma mudança na sociedade, né? De que de repente você é de uma classe X, você vai para uma classe Y. E isso é possível através do trabalho. Então, isso vai gerar uma série de mudanças de comportamento, de modos de ver o mundo, e vai criar outras questões também. Sobretudo porque agora você vai estar num universo que é mais urbano, as cidades também vão começar a se desenvolver e efetivamente no século XIX com a Revolução Industrial. A indústria ela vai se configurar dentro de um panorama urbano, então essa relação com a cidade vai ser um elemento importante para o desenvolvimento do próprio capitalismo. E aí vem a necessidade de ter um controle maior sobre as pessoas. Os indivíduos passam a ser importantes. É necessário tornar os indivíduos produtivos, fazer com que os indivíduos estejam ali relacionados diretamente com o trabalho e possam estar disciplinados no trabalho. E partindo disso e de muitos problemas que vão começar a surgir, desemprego, né, a própria relação com a área urbana, a questão da violência, ela já existia, mas nesse contexto do século XIX, a violência passa a ser um problema social. E aí vem a necessidade de se criar um saber para se tentar compreender essas mudanças, o efeito dessas mudanças sobre as pessoas, sobre as relações, e tentar entender como é que se dão e produzir soluções para isso. Essa ciência vai se chamar de sociologia. E ela vai começar com Comte, Augusto Comte, que é um teórico, né, um filósofo, e ele está pensando todas essas mudanças, e ele vai dizer que a sociologia ela vai surgir ali das questões entre a ordem feudal e a ordem capitalista, que é essa nova ordem, e partindo disso muitas transformações e mudanças irão surgir e muitos problemas em consequência disso. E a sociologia ela teria um papel fundamental que é criar uma ciência específica para estudar as relações sociais e, ao pensar as relações, tentar compreender e produzir soluções para os problemas sociais. Essa é a grande questão, né, que a sociologia vai
ter uma representação. Então, o grande objetivo no início da sociologia é tentar solucionar os problemas, é entender as relações e solucionar, né, esses problemas. Dessa forma, a sociologia ela teria esse papel de tentar compreender as relações em torno da ordem e da desordem social. O que é essa ordem? É toda a organização da sociedade, as regras, as normas, o que mantém a sociedade harmônica, vou usar essa expressão que depois a gente vai estudar com a Emily Durkheim, essa harmonia, essa relação tranquila da sociedade, que ela é fortalecida com as instituições, e também essa relação com a desordem, que a desordem ela pode gerar mudança social, ela também gera conflitos. Então a sociologia ela seria uma ciência que teria o foco entre essa relação da ordem e da desordem. Esse seria talvez um dos grandes papéis importantes que a sociologia vai abordar, e esse é um contexto fundamental para que a gente possa compreender qual seria a função e qual seria o papel que a sociologia exerce dentro da área das humanas. Então, é isso, essa é a nossa primeira unidade, né, que é um pouco esse contexto e a gente pensar um pouco as relações, qual o papel e o objeto da sociologia. Esse objeto seriam as relações sociais e inicialmente a sociologia vem com esse papel de tentar compreender, né, todas as questões e produzir soluções para os elementos que a sociedade irá produzir, que é a sociedade do capitalismo. Na próxima a gente continua mais um pouco a discussão. Então, obrigada. Até mais, gente.